Olá, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Neste episódio, damos continuidade e concluímos a nossa série refletindo sobre um tema frequentemente ignorado, mas absolutamente decisivo para a fidelidade cristã na história: o silencioso estado da chamada Bolsa Cristã, isto é, a relação do evangelicalismo moderno com dinheiro, economia, cultura e responsabilidade prática diante do avanço do secularismo. Trata-se de um silêncio que não é neutro, nem inocente, mas profundamente teológico em suas implicações. O evangelicalismo contemporâneo, embora muitas vezes eloquente em discursos espirituais, permanece omisso quando se trata da aplicação concreta da cosmovisão bíblica às áreas econômicas e culturais. Esse silêncio não decorre de humildade ou prudência, mas de uma capitulação prática à ideia de neutralidade, a falsa noção de que recursos financeiros, estruturas culturais e instituições podem operar à margem do senhorio de Cristo. O problema da pretensa neutralidade financeira e cultural é que toda alocação de recursos, todo investimento e toda participação cultural carregam pressupostos morais e religiosos. Quando a igreja se abstém de pensar biblicamente sobre essas áreas, ela não preserva sua espiritualidade. Ela simplesmente entrega esses campos ao domínio de cosmovisões rivais. O resultado é uma igreja dependente, reativa e, frequentemente, sustentando, ainda que de forma indireta, projetos e estruturas hostis à fé cristã. É preciso haver um chamado à ação prática. Não se trata de transformar a igreja em uma instituição meramente econômica, mas de recuperar a consciência de que mordomia, responsabilidade e reconstrução cristã também passam pelo uso fiel dos recursos que Deus confiou ao seu povo. O silêncio precisa ser substituído por clareza, a passividade por obediência e a neutralidade por fidelidade pactual. Este episódio propõe uma reflexão necessária e desconfortável, mas indispensável. Se cremos de fato que Cristo reina sobre todas as coisas, então também nossas bolsas, nossos investimentos e nossas decisões culturais devem confessar esse senhorio e agir debaixo dele. É a partir dessa convicção que iniciaremos a discussão de hoje. Primeiro ponto, a crítica ao evangelicalismo moderno. A crítica ao evangelicalismo moderno começa pelo reconhecimento de uma profunda desconexão entre confissão teológica e prática histórica. Embora grande parte do evangelicalismo afirme, em nível doutrinário, a soberania de Deus e o senhorio de Cristo, na prática, esses princípios são frequentemente confinados à esfera do culto e da devoção privada. O resultado é uma fé fragmentada que se recusa a lidar com as implicações concretas do evangelho para a economia, a cultura e a ordem social. O evangelicalismo contemporâneo, em larga medida, adotou uma espiritualidade minimalista, marcada por pragmatismo, emocionalismo e aversão a qualquer reflexão estrutural. Questões como dinheiro, poder, instituições e influência cultural são tratadas com suspeita ou silêncio, como se fossem intrinsecamente mundanas. Essa postura não reflete a piedade bíblica, mas uma internalização inconsciente do dualismo moderno.
que separa o espiritual do material e isenta amplas áreas da vida da autoridade explícita da palavra de Deus. Além disso, o evangelicalismo moderno tende a confundir humildade com omissão. Em nome de uma espiritualidade simples, abandona-se a responsabilidade de pensar biblicamente sobre o uso de recursos, o financiamento de projetos culturais e o papel econômico da comunidade cristã na história. A igreja passa a existir como consumidora passiva de estruturas seculares, enquanto se contenta em denunciar sintomas morais sem jamais confrontar os fundamentos que os sustentam. Essa postura resulta em irrelevância cultural, ainda que acompanhada de retórica religiosa. Outro problema central é a absorção do mito da neutralidade. Muitos líderes evangélicos agem como se o dinheiro fosse moralmente neutro e como se os sistemas econômicos e culturais pudessem operar independentemente de pressupostos religiosos. Assim, a igreja não apenas se abstém de construir alternativas cristãs, mas, frequentemente, financia, por meio de consumo e investimento, projetos que promovem valores contrários à fé que professa. O silêncio diante dessa contradição revela uma teologia enfraquecida da mordomia e do senhorio de Cristo. O evangelicalismo moderno também substituiu a linguagem de obediência pela linguagem de utilidade. Em vez de perguntar se algo é fiel à lei de Deus, pergunta-se se é eficiente, atrativo ou funcional. Essa inversão de critérios transforma a igreja em uma instituição reativa, moldada pelas demandas do mercado e pela lógica do sucesso imediato. A fidelidade pactual dá lugar à relevância percebida, e a verdade é subordinada à aceitação cultural. Essa condição não é neutra nem sustentável. Uma fé que se recusa a aplicar a lei de Deus às áreas práticas da vida contribui, ainda que involuntariamente, para a manutenção da ordem humanista. O evangelicalismo moderno, ao abdicar de uma visão abrangente do reino de Deus, acaba funcionando como capelania espiritual de uma civilização em declínio, oferecendo consolo privado enquanto abdica da responsabilidade pública. Portanto, a crítica ao evangelicalismo moderno é um chamado ao arrependimento institucional. A igreja foi chamada para discipular nações, não apenas indivíduos isolados, para ensinar tudo o que Cristo ordenou, não apenas verdades selecionadas. Enquanto o evangelicalismo continuar silenciando diante das implicações econômicas e culturais da fé, ele permanecerá espiritualmente ativo, porém, historicamente estéril. O caminho da fidelidade exige recuperar uma cosmovisão integral, na qual até mesmo a bolsa cristã esteja submetida ao senhorio de Cristo. Segundo ponto, o problema da neutralidade financeira e cultural. O problema da neutralidade financeira e cultural está no coração da crise do evangelicalismo moderno. A ideia de que dinheiro, economia, investimentos e produção cultural são áreas moralmente e religiosamente neutras não tem qualquer fundamento bíblico. Trata-se de um pressuposto herdado do humanismo moderno, que separa artificialmente fé e vida, relegando a autoridade de Deus ao campo do privado e concedendo autonomia prática às estruturas econômicas e culturais. A Escritura, ao contrário,
afirma que tudo pertence ao Senhor e que toda ação humana é, inevitavelmente, um ato de culto. Na perspectiva bíblica, recursos financeiros nunca são neutros. O uso do dinheiro revela compromissos morais, prioridades espirituais e lealdades factualmente definidas. Jesus deixa claro que não é possível servir a Deus e as riquezas. Não porque o dinheiro seja mal em si, mas porque ele sempre funciona como um instrumento de senhorio se seu uso estiver fora dos termos da lei bíblica. Onde a igreja adota a neutralidade financeira, ela abdica do discernimento espiritual e passa a tratar a mordomia como uma questão meramente técnica e não teológica. O mesmo ocorre no campo cultural. Produção artística, entretenimento, educação e mídia não são espaços vazios à espera de valores. Eles são moldados por cosmovisões específicas. Quando a igreja se retira desses campos sob o pretexto de neutralidade, ela não preserva sua santidade, mas entrega a formação do imaginário social a pressupostos anticristãos. A neutralidade cultural é, na prática, submissão tácita ao humanismo dominante. Esse erro é agravado quando cristãos e instituições eclesiásticas financiam, conscientemente ou não, estruturas culturais e econômicas que promovem valores contrários à lei de Deus. Investimentos, consumo e parcerias passam a ser avaliados apenas por critérios de rentabilidade ou conveniência, e não por critérios de fidelidade pactual. Assim, a igreja acaba sustentando, com seus próprios recursos, projetos que corroem a base moral da sociedade, que ela afirma desejar transformar. A neutralidade é impossível porque toda a realidade está sob o governo de Deus. Negar isso não elimina a dimensão religiosa das decisões financeiras e culturais. Apenas transfere a autoridade normativa da lei de Deus para outros senhores. Onde Cristo não governa explicitamente, outros deuses assumem o controle. A neutralidade, portanto, não é ausência de religião, mas a vitória silenciosa de uma religião rival. O problema da neutralidade também enfraquece a ação histórica da igreja. Sem uma cosmovisão clara, os cristãos se tornam reativos, fragmentados e dependentes das estruturas seculares que dizem criticar. Falta-lhes visão de longo prazo, planejamento pactual e compromisso com a construção de alternativas cristãs duráveis. A fé passa a ser vivida no presente imediato, sem responsabilidade geracional. Superar a neutralidade financeira e cultural exige uma recuperação da doutrina bíblica da mordomia. Tudo o que possuímos vem de Deus e deve ser administrado para a glória dele. Isso inclui como ganhamos, como gastamos, como investimos e como participamos da cultura. A teonomia fornece o padrão para esse discernimento, lembrando à igreja que a lei de Deus não é um obstáculo à liberdade, mas um único fundamento legítimo para uma atuação fiel e frutífera na história. Enquanto a neutralidade continuar sendo tolerada, a bolsa cristã permanecerá silenciosa e esse silêncio continuará financiando a desordem que a igreja afirma lamentar. A fidelidade exige romper com essa ilusão e confessar também na prática que o reino de Deus alcança todas as áreas da vida humana, inclusive o dinheiro e a cultura. Terceiro ponto, chamado à ação prática para a igreja. O chamado à ação prática para a igreja nasce da compreensão de que fidelidade teológica sem expressão concreta na história resulta
em estagnação e incoerência. Diante do colapso cultural e da falência do mito da neutralidade, a Igreja não pode permanecer em silêncio nem adiar indefinidamente sua responsabilidade histórica. Confessar o senhorio de Cristo implica agir de maneira deliberada e consciente em todas as áreas da vida, inclusive no uso dos recursos financeiros e na construção cultural. Essa ação prática começa com a recuperação da mordomia bíblica. A Igreja precisa voltar a ensinar que tudo o que possuímos pertence a Deus e deve ser administrado segundo a sua lei. Isso envolve abandonar uma visão individualista e consumista da fé e assumir uma perspectiva pactual e geracional. Recursos não existem apenas para a manutenção interna das instituições eclesiásticas, mas para a edificação do povo de Deus e para o avanço do reino na história. A pergunta central deixa de ser: isso funciona? E passa a ser: isso é fiel à lei de Deus e contribui para a reconstrução cristã? Em segundo lugar, a Igreja é chamada a desenvolver discernimento econômico e cultural. Isso significa avaliar conscientemente onde investe, o que consome e quais projetos sustenta. Não se trata de buscar pureza utópica ou isolamento, mas de reconhecer que cada decisão financeira comunica lealdades. Igrejas e cristãos precisam abandonar a ingenuidade que trata o mercado e cultura como esferas neutras e passar a agir com intencionalidade, apoiando iniciativas que estejam em conformidade com uma cosmovisão cristã e recusando-se a financiar estruturas que promovem a rebelião contra Deus. O chamado à ação prática também inclui a construção de alternativas cristãs. Em vez de depender exclusivamente de sistemas seculares hostis, a Igreja deve recuperar a visão de longo prazo e investir em educação, produção cultural, comunicação, assistência pactual e iniciativas econômicas que reflitam princípios bíblicos. Isso exige planejamento, cooperação e sacrifício, mas faz parte da vocação histórica do povo de Deus. A reconstrução cristã não avança apenas por discursos, mas por instituições moldadas pela lei de Deus. Além disso, a Igreja precisa romper com a mentalidade de sobrevivência e recuperar uma visão de domínio responsável. Não domínio no sentido de opressão, mas no sentido bíblico de administração fiel. O medo de se envolver demais com questões práticas tem paralisado gerações de cristãos. A Escritura, porém, não autoriza essa fuga. A fé bíblica sempre se expressou em obras, estruturas e cultura. A ausência de ação não é neutralidade, é desobediência disfarçada de prudência. Por fim, esse chamado à ação prática exige liderança corajosa. Pastores, presbíteros e líderes precisam abandonar o silêncio confortável e assumir responsabilidade de instruir o povo de Deus também nessas áreas. Isso, inevitavelmente, gerará desconforto e resistência, mas a fidelidade nunca foi sinônimo de consenso. A Igreja deve decidir se continuará financiando, por omissão, a ordem humanista ou se assumirá com clareza e convicção sua vocação de testemunhar o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. O silêncio da bolsa cristã precisa ser quebrado. O chamado não é para ativismo cego, mas para obediência consciente. Quando a Igreja alinha sua teologia com sua prática, seus recursos com sua confissão, sua ação com a lei de Deus,
Ela deixa de ser espectadora da decadência e passa a ser instrumento de reconstrução para a glória de Deus e o bem das gerações futuras. Bom, encerramos este episódio, bem como a série como um todo, reafirmando que o silêncio da chamada Bolsa Cristã não é um detalhe secundário, mas um sintoma grave de uma fé fragmentada e domesticada pelo espírito do nosso tempo. Quando a igreja se cala diante das implicações econômicas e culturais do senhorio de Cristo, ela não preserva sua espiritualidade. Ela abdica de sua responsabilidade histórica. O silêncio, nesse caso, é uma forma de consentimento prático com a ordem humanista vigente. Vimos que o evangelicalismo moderno, ao abraçar a neutralidade financeira e cultural, acabou financiando, direta ou indiretamente, estruturas e projetos contrários à lei de Deus. Esse erro não nasce da falta de recursos, mas da falta de uma cosmovisão bíblica integral, capaz de submeter todas as áreas da vida à autoridade da palavra. Onde a lei de Deus não governa o uso do dinheiro e da cultura, outros senhores inevitavelmente assumem esse lugar. O chamado que permanece diante da igreja é claro: romper com a ilusão da neutralidade e recuperar uma prática coerente com sua confissão. A fidelidade cristã exige que também nossos recursos, decisões econômicas e iniciativas culturais testemunhem que Cristo reina. Que a igreja abandone a passividade, recupere a visão factual e assuma com coragem e responsabilidade seu papel na reconstrução cristã da sociedade. Somente assim o silêncio dará lugar a um testemunho vivo, concreto e historicamente frutífero para a glória de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo no canal IMTTRB.